Bom, vamos dar início então a essa atividade, o estágio visita. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a todos os alunos universitários, todas as alunas da FEA, Ribeirão Preto, da USP, e a todos os presentes, também aqui da Casa, da Câmara Municipal. Iniciamos na tarde de hoje mais uma turma do programa Estágio Visita, promovido pela Nexus Gestão Pública, GPublic, USP, programa Câmara na Escola e pela Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. O programa Estágio Visita consiste em dar acesso aos universitários a conhecimentos relacionados ao funcionamento da Câmara Municipal e ao trabalho dos vereadores, propiciando maior participação democrática e o exercício da cidadania. O programa Estágio Visita foi inspirado no programa similar, que é realizado pela Câmara dos Deputados, tá? E a programação desta turma será a seguinte. Então nós teremos agora essa palestra inicial, que tratará das peculiaridades do processo legislativo, para dar umas noções básicas de processo legislativo. Na sequência teremos a visitação técnica nos departamentos da Câmara, né? No dia de amanhã nós teremos a partir das 17 horas o acompanhamento da sessão da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal. E no dia 2 de maio nós teremos, a partir das 14h20, a oficina de processo legislativo no plenário da Câmara. Bom, então vamos dar início. A gente agradece o pessoal da Nexus Gestão Pública, na pessoa do Antônio, que esteve aqui com a gente na organização, né? Agradecemos a Flávia Strabelli no programa Câmara na Escola. Pela Escola do Parlamento, agradeço também o coordenador Eli Zacarias. Agradecemos aqui a presença dos servidores aqui que estão chegando, da casa, Dr. Fábio, né? Nosso amigo aqui também, que acompanha agora aqui a atividade. Então vamos dar início a essa palestra, Peculiaridades do Processo Legislativo. Nós vamos fazer em duas etapas, iniciando agora com o Dr. Elcio Mesquita de Souza Júnior, que é advogado, trabalha aqui na Câmara Municipal, pós-graduado em Gestão Pública. Então, passo a palavra ao Dr. Elcio, para que a gente possa ouvir a sua palestra. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a vocês por terem vindo, por estarem aqui conosco nessa tarde, disporem do tempo de vocês para nos apoiar. Agradecer ao Dr. Edgar. A Escola do Parlamento tem procurado, está sempre trazendo palestras de alto nível, de alta qualidade. Então espero que vocês perdoem a queda que vai haver hoje, porque só tinha eu. Brincadeiras à parte. Hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês do processo legislativo municipal, a tramitação legislativa e as atividades das comissões. Espero poder ajudar de qualquer forma. Então, primeiramente, a tramitação legislativa. A propositura é elaborada por seu autor e protocolada. Quem pode propor uma lei, apresentar um projeto legislativo? O prefeito, vereadores, e eu tenho o caso da iniciativa popular, onde eu preciso que 5% do eleitorado apoie a propositura. Próximo passo. A propositura é lida em plenário para ganhar publicidade. Após o prazo para emendas, a proposta é encaminhada às comissões. Por que a propositura tem que ser lida em plenário? Todo o ato público, o ato
público, como diz o nome, ele deve ter publicidade. A população tem o direito de saber tudo que é feito, não só pela vereança, mas por cada representante do poder público. Então não existe, por exemplo, no direito administrativo, um ato informal. Se você disser, houve uma reunião informal, então houve um bate-papo. Tudo deve estar por escrito, tudo deve ser formalizado e deve ser público. Principalmente a função legislativa. Cada cidadão tem o direito de ter acesso às normas que vão regular a sua conduta na cidade. Após o encaminhamento para as comissões, cada comissão exala o seu parecer para instruir a proposição. Quais as funções das comissões? As comissões têm uma maior especialização. Então, por que eu preciso disso? Um projeto de lei ele vai ter um impacto muito grande sobre a sociedade. Eu preciso de uma análise aprofundada de cada tópico dele. Na casa vocês vão verificar que temos comissões de meio ambiente, educação. Quando uma propositura chega ao plenário para debates, cada vereador vai ter o seu estudo sobre a matéria. Então a ideia dos pareceres é elucidar, é colocar uma lupa sobre cada tópico, cada aspecto daquele projeto, possibilitando que o plenário possa ter uma instrução maior, dada a importância que é da atividade legislativa. Pode passar. O projeto é encaminhado ao plenário. Quando aprovado, segue para o Executivo Municipal, que pode sancionar ou vetar. Nós temos 4 tipos de propositura. A resolução, que é uma matéria interna, vai regular assuntos internos da Câmara. Projeto de decreto legislativo, que ele é um projeto interno, mas que vai gerar efeitos externos, por exemplo, um título, que às vezes é muito discutido, mas dar títulos acaba tendo uma função social. Por quê? O título deve ser dado a alguém, ou uma empresa, entidade, que fez algo pela edilidade, algo pelo município. Então, o título é um reforço positivo a essas ações. Eu crio um estímulo para que pessoas trabalhem em prol do município, em prol da coletividade. Então, muitas vezes o título é mal visto, mas ele não dá nenhum benefício financeiro, nenhum benefício material à pessoa. Ele é uma honraria, um reconhecimento por um trabalho feito a quem está buscando a melhoria da qualidade de vida da população, trazer algum benefício. Quando aprovado, o projeto segue para o Executivo Municipal, que pode sancionar ou vetar. Em caso de veto, retorna para a Câmara, onde o veto pode ser acolhido ou rejeitado. Num primeiro momento, pode parecer que a coisa fica um pouco simples. O Executivo veta e volta para a Câmara derruba o veto. Parece que o prefeito não tem tanta força. A diferença é, para acolher um veto, aceitar um veto, eu preciso da chamada maioria simples, o que é a maioria dos vereadores presentes. Para rejeitar o veto, eu preciso da maioria absoluta, a maioria do total de vereadores. Então, para derrubar o veto do prefeito, o vereador precisa de um apoio político muito maior em torno da sua propositura. Eu preciso de um número maior de vereadores para derrubar essa decisão do prefeito. E caso o prefeito ainda discorde, ele não pode vetar levianamente, deve ser justificado, e esse veto deve estar embasado por uma afronta ao ordenamento jurídico. Essa lei vai trazer uma lesão à legislação que está em vigor. Caso ainda a Câmara derrube e o Executivo ainda entenda que há essa lesão, existe a chamada ação direta de inconstitucionalidade, onde eu vou pedir para que o Judiciário remova essa norma do ordenamento jurídico. Próximo, por favor. Atividades parlamentares. É interessante vocês pegarem por um fato histórico. Eu vou citar, mas como documento histórico, não como documento religioso. Isaías 10:1. Ai dos que fazem leis prejudiciais, que sempre escrevem decretos opressivos. Isso é controle de legalidade nos 800 anos antes de Cristo. Se vocês analisarem o Alcorão, Bhagavad Gita, a função legislativa, ela nasce como sacerdócio. Regular a conduta social e moral das pessoas era algo sagrado, porque eu estou trazendo ditames para aquela sociedade. Eu vou determinar como aquelas pessoas vivem. Ao longo do tempo, o Estado foi se separando do religioso. Em alguns locais ainda há, você tem estados islâmicos. Mas eu digo, isso nos mostra a importância de acompanhar o processo legislativo e a responsabilidade que o vereador tem. Essa função, desde muito cedo, foi considerada sagrada. E se vocês pararem para pensar, a sua importância ainda tem o mesmo poder. Quantas vidas eu não afeto quando legislo? Quantas vidas uma lei mal redigida pode afetar? Se ela prosperar até o fim, quantas pessoas eu atinjo? Então, isso conscientiza da importância desse trabalho. Se vocês pegarem na Roma Antiga, eu tinha a figura do tribuno da plebe, que foi o primeiro exemplo democrático na história, onde o povo
escolhia o povo, eu digo assim, a plebe, que era as classes mais baixas que ainda não tinham representante. Eles podiam escolher os seus representantes que podiam se manifestar contra leis feitas por estratos superiores da sociedade. Então, desde muito cedo a humanidade percebeu que era necessário um controle sobre a legislação. Hoje, quem desempenha esse papel? O vereador. Por que eu tenho o que regula o número de vereadores numa cidade? A gente vê muitas discussões, acho que vocês andaram vendo, voltar para 20 vereadores, 27, 22. Por que o número? O número é com base na população. Para quê? É inviável que todos os munícipes se manifestem. Eu preciso de um número de vereadores proporcional da população para que haja representatividade. Cada vereador vai representar apenas o seu eleitorado, isso seria antiético. Mas o ideal é que, ao ter uma pluralidade de pessoas, eu vou ter uma pluralidade de ideias. Eu vou conseguir o cumprimento da função legislativa e fiscalizatória com muito mais eficácia. Um vereador, se eu pegar em sentido geográfico, um vereador que é médico tem uma visão diferente de um vereador que é engenheiro, advogado. Um vereador que passou a vida toda no Planalto Verde, em certa região da cidade, talvez ele não conheça tão bem as necessidades do Parque Ribeirão, da Vila Virgínia. Talvez conheça. Mas a ideia do número de vereadores é essa. É que eu, vocês, cada pessoa tenha o seu representante, que eu possa falar através dele. Então é o seguinte. O vereador tem sua competência na esfera municipal e possui competências legislativas, fazer leis, fiscalizatórias. O vereador tem o dever de fiscalizar. Essa sim é a principal atribuição do edil. Não fazer leis. A principal função do vereador é a fiscalização. Competências administrativas, administração da Câmara. A Câmara tem um orçamento próprio, que já é designado em nosso orçamento, ela se regula. E judicativas, que são as comissões processantes, que eu vou falar mais adiante, que é quando os vereadores estabelecem realmente um procedimento judicativo dentro da Câmara para apurar certos ilícitos, seja do prefeito, seja de outro vereador. Para garantir a representatividade, aumentar o grau de especialização em certos campos e impedir a centralização de poderes que seria contrário aos ideais democráticos, os edis são organizados em grupos de trabalho chamados comissões. Então, a ideia da comissão é uma maior especialização. Quando eu formo um grupo de vereadores para a comissão de meio ambiente, a ideia é que aquele grupo vai dedicar muito mais tempo se debruçando sobre aquele assunto. Eu vou ganhar especialização. Comissão de Justiça, Finanças, quando o vereador é membro daquelas comissões, ele vai se debruçar com mais intensidade sobre aquele assunto, a sua assessoria vai buscar um contato maior com aquele assunto. Então eu vou ter um conhecimento mais aprofundado. Quando o projeto entra na casa, o presidente designa por quais comissões ele vai tramitar com base na sua matéria. Mas aí o presidente não está guiando a tramitação, não abre margem para algo errôneo, toda comissão pode se manifestar. Então, se uma comissão entender que ela é competente para se manifestar a respeito de um projeto, os membros podem exarar parecer e pedir a juntada. Parecer... Desculpa. Parecer é manifestação especializada sobre determinado assunto. Isso acho que para vocês é tranquilo, né? Próximo. Comissões. São órgãos técnicos compostos de vereadores com a finalidade de examinar matéria em tramitação na Câmara, emitir parecer sobre a mesma ou de proceder estudos sobre assuntos de natureza essencial aos interesses do município, ou ainda de investigar fatos determinados de interesse da administração. Próximo, por favor. Então vamos falar dos tipos de comissão que há na Câmara. Primeiro tem as temporárias, constituídas com finalidades especiais de representação e se extinguem com o término da legislatura, ou antes dele, quando preenchido o fim a que se destinam, bem como as comissões parlamentares de inquérito. Então as comissões temporárias, eu não tenho a necessidade de alocar recurso para um recurso perene para aquela matéria. Por exemplo, a Comissão de Justiça, ela é uma comissão permanente, porque há uma necessidade de constante análise legislativa das proposituras. Essa não é uma necessidade que vai desaparecer. Não vai chegar um momento em que eu não vou precisar analisar isso. Agora, um outro objeto que a gente vê, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela vem para apurar um ilícito, é um fato específico. Então, por isso, ela tem uma duração já pré-determinada. Outros exemplos são as comissões especiais de estudo e as processantes, sobre as quais nós vamos falar agora. Desculpa, agora não. Permanentes, as que subsistem através das legislaturas. Pode?
Antes de falar da Comissão de Justiça, eu vou voltar e falar para vocês sobre a questão da CE. O que é a Comissão Especial de Estudos, que eu falei para vocês? Um exemplo de comissão temporária. Vocês vão ver, foi iniciada uma Comissão Especial de Estudo. Ela vem para analisar um fato específico que não necessariamente é uma ilicitude. Dentre os princípios da administração pública, eu tenho, por exemplo, o princípio da eficiência. Então, eu posso, vamos supor, já houve aqui na casa, por exemplo, a CE do tapa-buraco. Não quer dizer que estava havendo algo de ilícito nessa questão dos buracos em Ribeirão, que é algo que suscita muita discussão em Ribeirão Preto. Mas o que eu posso estar analisando? Não apenas se as verbas são mal administradas, mas se elas não poderiam estar sendo administradas de forma melhor. Então, quando eu dou início a uma comissão especial de estudos, significa simplesmente o quê? Serão alocados recursos, as atenções serão focadas para a análise daquela situação. Não quer dizer que ocorreu algo ilícito, algo ilegal, que há um fato maior. Os vereadores podem estar apenas procurando formas de trazer uma otimização sobre aquele serviço. Se eles verificarem alguma ilicitude no processo, aí eu tenho o quê? A Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa sim. Aí eu tenho pelo menos a suspeita de uma ilicitude. Para início de uma CPI, ela deve vir com a denúncia e as provas, os meus indícios, por que eu estou dando início àquilo. A Comissão Parlamentar de Inquérito ela já vem para investigar. Ela tem poderes específicos dados pela lei orgânica. Ela pode oficiar órgãos, os membros da CPI podem adentrar órgãos públicos, lá permanecer para cumprir sua função fiscalizatória. Então, essa já vem focada. Eu tenho fortes razões para acreditar que houve algo ilegal e aí eu venho para investigar. Então, isso é muito importante. Quando vocês virem na mídia que é uma comissão especial de estudos, eu não estou pressupondo que algo ilícito ocorreu. Uma comissão parlamentar de inquérito, eu estou pressupondo que algo ilícito ocorreu. Talvez a CPI demonstre que não, mas no primeiro momento eu tenho motivos sólidos para acreditar que pode ter ocorrido. Por último, eu vou ter a comissão processante, que é a função judicativa da vereança. O que é a comissão processante? Casos de cassação, o pessoal fala, foi protocolado pedido de cassação. A comissão processante ela vem para analisar possíveis atos ilícitos de edil ou do próprio prefeito. Então, ele vai ser investigado, isso vai ser analisado e, por fim, pode se concluir pela cassação. A Câmara teve poucos casos em sua história. Acho que o mais famoso que vocês vão se lembrar é do vereador Oliveira Júnior, que foi o último caso aqui da casa. Mas esse é o cumprimento da função judicativa. Os vereadores analisam se foi cometido... Mas, além da cassação, uma coisa importante para lembrar, não quer dizer que o vereador cometeu necessariamente um crime. Ele pode ter ofendido o decoro, ou seja, ele praticou um ato que era incompatível com a figura, com o que se espera de um vereador. Pode ser uma atitude que a sociedade tem como imoral, como afrontosa, como desrespeitosa, mas ele não precisa ter cometido um crime para que ele venha a perder o cargo. Se ele cometeu um crime, ele perderá o cargo e em seguida será apresentada a denúncia ao Ministério Público. Aí ele responderá na esfera judicial, mas a esfera criminal e a administrativa da Câmara Municipal, elas não se comunicam nesse caso. Pode haver uma conversa entre os poderes, mas uma coisa não liga com a outra. A não ser que haja uma condenação penal transitada em julgado. Muitas vezes vocês vão ouvir na mídia, mas o fulano tem 50 processos e como é que ninguém prende esse cara? Eu preciso da sentença transitada em julgado. O que é isso? Não cabe mais recurso. Em todas as instâncias ele foi condenado. Mas por que eu preciso deixar chegar a esse nível? Porque senão eu poderia usar o judiciário como arma contra um desafeto político. Eu tenho algum problema com você, não quero a sua candidatura e eu tenho indícios razoáveis de que você pode ter cometido algo ilícito, faço a denúncia e começo o processo. Aí você não pode se candidatar. Depois é demonstrada a sua inocência. Mas aí eu já prejudiquei você. Você perdeu aquela oportunidade. Então é até uma questão de democracia. Eu não posso pressupor que alguém é culpado. Eu pressuponho inocência. Culpa, eu devo provar. Tá tranquilo até aqui, gente? Agora falando das comissões permanentes. Os exemplos mais claros que nós temos na casa, atualmente nós temos 23 comissões permanentes. As que vocês vão ouvir falar com mais frequência seria a Comissão de Justiça. Vamos falar das competências. Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se sobre todos os assuntos nos aspectos constitucional e legal, e quando já aprovados pelo plenário, analisá-los sob aspectos lógico e gramatical, de modo a adequar o texto das proposições ao bom vernáculo.
Uma coisa interessante que vocês vão verificar é que a Comissão de Justiça obrigatoriamente deve ter um membro de uma legenda menos expressiva. Por quê? Garantir a representatividade. Porque em Ribeirão Preto, e isso acontece no Senado também, a Comissão de Justiça ela tem um parecer que tem efeito terminativo. Ou seja, se o projeto se mostra ilegal, se ele ofende a Constituição Federal, a Constituição Estadual ou a lei orgânica, se ele ofende a legislação vigente de alguma forma, a tramitação dele não segue. O vereador, o que acontece se o vereador recebe esse parecer contrário? Ele tem 3 dias para recorrer e apresentar o recurso ao plenário. Caso o recurso prospere, o projeto é encaminhado para as demais comissões. Então, uma coisa interessante, a Comissão de Justiça ela não vai analisar o mérito. São poucos os casos em que ela analisa o mérito. Normalmente ela vai analisar apenas a legalidade, se o projeto não afronta o ordenamento jurídico de nenhuma forma. As ilegalidades mais comuns que nós verificamos seriam questões de competência. Temos alguns casos em que a competência é privativa. A competência do vereador, infelizmente, na nossa Constituição de 88, ela acabou ficando muito reduzida. O deputado, o senador, o deputado estadual, eles têm um bom leque de assuntos pelos quais eles podem legislar. O legislador municipal acabou restando uma competência um pouco menor. Então o legislador municipal acabou ficando mais resignado à sua função fiscalizatória. Então é um pouco comum que às vezes o vereador, no desejo de auxiliar a população, acabe invadindo competência que é privativa do prefeito. Outro caso que a gente tem às vezes é a questão de ingerência. O vereador às vezes regulamenta um assunto que cabe a uma pasta do município, uma pasta de educação. Aquilo seria para o que um secretário decidisse. Não poderia ser objeto de lei. Então, nesses casos, às vezes nós vemos projetos que têm um ótimo objeto, bem estruturado, um projeto muito bem feito, que poderia ajudar a população, mas não é a competência dele realizar. Administrar cabe ao prefeito. Ao legislador cabe fiscalizar. Então, é por isso que nós acabamos vendo esses casos. A Comissão de Justiça, via de regra, não analisaram o mérito, eu já falei. De aspectos legais. Passa, por favor, pá. Agora a Comissão de Finanças. Compete à Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro, econômico, orçamentário e de controle externo. Exemplos: plano plurianual, que é basicamente um plano para os gastos previstos para os 4 anos, toda a legislatura, diretrizes orçamentárias e proposta orçamentária anual. A Comissão de Finanças está sempre muito em foco porque ela vai estar analisando, que provavelmente é o foco principal de todo mundo. Quando assiste um jornal, eu quero saber para onde o meu dinheiro está indo. Então a ideia da Comissão de Finanças é estar apontando isso. Não apenas se está havendo desvio, se está havendo alguma ilicitude, mas se o dinheiro está sendo administrado com a máxima eficiência. Não quer dizer que ele está sendo mal administrado. Às vezes ele poderia estar sendo administrado melhor. Então eu tenho que verificar se esses preceitos legais estão sendo cumpridos e se eles estão sendo cumpridos de forma diligente. Na administração pública se usa muito as palavras conveniência e oportunidade. O que é conveniência? É o momento para fazer algo, eu tenho recursos, eu tenho as condições. A oportunidade é necessário fazer aquilo. Um exemplo clássico que a gente dá é: o vereador precisa de um computador? Precisa. Então é plenamente justificável comprar um computador para o gabinete, não para o vereador, para ele como pessoa, para que ele desempenhe sua função pública. Então, há conveniência e oportunidade. Posso comprar um Xbox? Não. O vereador não. Seria bem legal para ele, mas não tem a menor necessidade para o desempenho da função pública. Gente, isso era basicamente o que eu tinha para falar para vocês até o momento. Vocês têm alguma dúvida? Eu posso ser útil de alguma forma? Quer falar no microfone? Tá fácil, não? Tá funcionando? Se você puder, por favor, falar só seu nome e sobrenome para o pessoal da TV. Colocar? Obrigado, viu? Boa tarde, eu sou a Damares. Eu queria fazer uma pergunta sobre a formação da comissão. Como que ela se forma, se tem realmente alguém técnico da área atuando junto quando faz esses levantamentos? Por exemplo, de finança, tem alguém realmente técnico em finança para ir acompanhando todo o plano plurianual, essas coisas? Ótima pergunta. Primeira formação das comissões. Obrigado, Flávia. Primeira formação das comissões. Legalmente as comissões têm que ter representatividade, ou seja, eu não posso ter 5 vereadores do mesmo partido numa comissão, 3 do mesmo partido. Como eu falei no caso da Comissão de Justiça, em alguns casos eu tenho a obrigação até de que legendas minoritárias
estejam lá. Por quê? A ideia da pluralidade que nós falamos no início pede que haja diversidade de ideias. E por que eu tenho comissões, por exemplo? Por que eu não tenho o vereador que cuida da questão de justiça? Eu tenho uma comissão. Porque, vocês já ouviram aquela frase, quem vigia os vigilantes? Eu preciso de pessoas. Os vereadores são fiscais uns dos outros. O vereador Fabiano Guimarães está presente aí, sabe? Vereador. Beleza. Tá. Agradecer a presença do vereador Fabiano Guimarães. Vereador, gostaria de ouvir pelo menos uns 2 minutinhos suas palavras aqui para contribuir aqui, representando o corpo de vereadores da casa, os alunos aqui da FEA. Bom, não vou tomar tempo não, que eu tô saindo agora para uma reunião e também para não atrapalhar vocês. Mas a gente fica sempre orgulhoso de ter uma proximidade da academia com o órgão público, né? No caso, o Poder Executivo, o Poder Legislativo Municipal. Aqui nós nunca tivemos estagiários nem da FEA, nem de outro órgão, nem de outro departamento, de outra unidade da USP. Pela primeira vez, desde o ano passado, temos agora estagiários do Direito da USP, e o primeiro estagiário da FEA da história é o Pedro aqui, começou esse ano, né? Então eu espero que a partir do próximo ano a gente possa ter dos estagiários dos gabinetes mais estagiários da FEA, do Direito, de outras unidades aqui do campus, assim como já temos um histórico de diversas universidades aqui particulares, privadas. E aqui a Câmara está aberta para vocês, as comissões permanentes. Acho fundamental vocês escolherem quem quer participar da Câmara, não só vir no plenário, na votação. Eu sempre falo que o mais importante é vocês participarem das comissões permanentes, que são reuniões abertas, que são por tema. Eu fundei aqui a Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, que a gente trata sempre de assuntos relevantes à promoção do fomento ao desenvolvimento econômico na cidade, tração de empresas, de indústrias, desburocratização. Comissão de transparência, assim, bem bacana também, pessoal da Contábeis também eu acho bem bacana, administração, economia, temática aplicada, né? Tem alguém da SEC aqui? Não? Boa. Enfim, estamos à disposição, meu gabinete é 25, a turma aqui é parceira, obrigado, fico feliz demais em ver vocês, eu quero ver muito mais, quero ver uma inundação de fé aqui na Câmara. Obrigado, gente. Só terminando, que aí a gente passa as perguntas para o final, o doutor Edgar vai fazer a explanação dele. Você me falou sobre a presença de técnicos, de especialistas. Boa pergunta. O vereador não precisa ter a formação técnica e não há obrigatoriedade legal de que ele tenha sua assessoria. O que pode ser feito? Os órgãos competentes podem ser oficiados a profissionais na estrutura da edilidade, como engenheiros, contadores, que podem ser oficiados a fazer análises técnicas, pareceres. A Câmara pode contratar um profissional para analisar certas situações, e os trabalhos são conduzidos dessa forma. Não há uma obrigatoriedade quanto ao edil e seus assessores, mas a casa dispõe de outras ferramentas. Eu posso solicitar que profissionais do município façam uma análise quando necessário, ou mesmo contratar algum profissional, tá bom? Gente, obrigado, viu? Bom, gente, vamos tentar, de uma forma bem rápida, contribuir também um pouco sobre o processo legislativo. Na sequência, nós vamos ter a visita técnica às sessões aqui da casa, junto com a Flávia Strabelli, que coordena o programa Câmara na Escola. Bom, nós vamos falar rapidamente sobre essas peculiaridades do processo legislativo, né? O que seria, então, peculiar, né? Próprio, característico, né, do processo legislativo. Porque algumas questões do processo legislativo, que nós vamos, inclusive, utilizar na oficina, que nós vamos realizar semana que vem, não é isso? No dia
dia 2 de maio, a oficina que nós vamos realizar, simulando, né, um pouco o funcionamento das votações no plenário do processo legislativo. Nós vamos ver que o processo legislativo ele tem as questões que o próprio Dr. Elcio falou aqui com a gente, sobre quórum, por exemplo, para determinados tipos de votação de determinados tipos de projeto, né? Então ele falou sobre a rejeição do veto, que exige a maioria absoluta dos vereadores para poder rejeitar um veto que venha do prefeito. Então, esse tipo de situação peculiar é que a gente trata rapidamente aqui. Conceituação de processo legislativo, na citação de Silva, de Bernardi, que se apoiou em Silva, ele conceitua como conjunto de atos, né, que seriam iniciativa, que o Dr. Elcio até falou, sobre a apresentação do projeto, a competência, né, se o vereador é competente para dar início à tramitação de um determinado tipo de matéria ou não. Então, iniciativa, processo de emenda, inclusive na oficina nós vamos estar discutindo algumas emendas da lei orçamentária anual, né? Então, o vereador ele tem competência para emendar a matéria, mas também a competência é a mesma regulada pelo projeto, vamos dizer assim, o projeto original, né? Depois tem o processo na parte de votação, que tem todo um rito, né? O rito vem discriminado no regimento interno da Câmara. A parte de sanção que cabe ao prefeito fazer aquele projeto tomar a função de lei, ou o veto, né, que vai voltar para a discussão do Poder Legislativo. Então é o conjunto de atos realizados pelos órgãos legislativos visando a formação das leis constitucionais, complementares e ordinárias, resoluções e decretos legislativos. Esses princípios a gente tem na simetria constitucional da Constituição Federal. Ele vem em simetria nos municípios também e nos estados. Então, nos artigos 59 e 69 da Constituição Federal, vai estar falando desse processo, né? Que é a que a gente mencionou agora na conceituação. Então, como nós temos aí nesse material do Senado, ele traz, né, que a moldura de paradigma do processo legislativo está na Constituição Federal, e aí vem na Constituição Estadual, na Lei Orgânica, e aí o regimento interno vai detalhar o processo mesmo, os procedimentos, né, para que aquele projeto siga todo um rito obrigatório para que ele possa ter validade. Se no meio desse processo teve algum problema formal, né, de não cumprir aquele rito, aquele projeto pode vir a ser questionado, inclusive judicialmente, né? Por exemplo, nós temos o caso de mandado de segurança durante o processo legislativo, que vai indicar um problema de não estar seguindo o rito obrigatório. E também, de forma repressiva, mesmo quando a lei já está em vigor, aquela lei pode vir a ser questionada se ela não tiver cumprido durante o processo legislativo, na sua formação, aquele rito que é obrigatório pela lei orgânica e regimento interno. Então, após a parte de apresentação e iniciativa do projeto, ele vai para a fase constitutiva, que a proposta vai ser debatida no plenário, né? Quando fala debatida, inclusive inclui as comissões que o Dr. Elcio trouxe aqui para a gente, as comissões
de análise, primeiramente Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a questão constitucional e de legalidade, depois as comissões, as diversas comissões temáticas, né? Então tem o debate também, a parte de emenda, a parte de votação, né? Ou quando o projeto é arquivado, seja em qualquer das fases, ou ele for negado em plenário, né? A deliberação está aí na fase de votação, e a sanção, que já é quando é encaminhado para o chefe do Poder Executivo, que ele vai sancionar o projeto ou vetá-lo, né? Então, essa fase constitutiva é a fase de estudo e deliberação sobre o projeto proposto. Compreende os turnos regimentais de discussão e votação, seguidos da redação final da matéria, que já é aquela redação que inclui, no caso de emendas. Então, isso se torna uma redação final que vai ser encaminhado para o chefe do Executivo, né? Para que venha a sancionar ou vetar. E também, no caso de rejeição do veto, quando os parlamentares rejeitam o veto, o presidente do Poder Legislativo local, ele promulga aquela lei, né? Porque foi uma decisão de rejeição de veto. Então, tratando aí de algumas peculiaridades, né? Algumas características do processo. A questão do quórum. Então, aqui só a título de exemplo, né? No artigo 193 do Regimento Interno da Câmara, aqui de Ribeirão, está disposto que as deliberações do plenário obedecerão à seguinte proporcionalidade dos vereadores para as suas aprovações. Então, projeto de lei, né? O projeto de lei ordinária, né? Então, precisa de maioria simples. Então, é a maioria dos vereadores presentes na sessão. Já no exemplo seguinte, que vem no parágrafo único do artigo 193, então os projetos que versem sobre plano plurianual, como o Dr. Elcio trouxe aqui para a gente, são as leis orçamentárias, né? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. E aí também, leis que tratem de contratação de créditos adicionais, de celebrar convênios, contratar empréstimos, alteração de nomenclatura de vias, logradouros públicos ou serviços públicos municipais, deverão ter a maioria absoluta, né? Que é a maioria do conjunto de vereadores da casa. Então, hoje, nós temos 27 vereadores, a maioria absoluta representa a metade dos 27 mais um, que significa 14, é isso? 14 votos, né? Podemos passar. Outra questão que nós trouxemos aqui, até para efeito de ajudar no trabalho da oficina, no que nós vamos estar realizando com vocês. Então, os oradores, que são os vereadores durante a votação, né? Os oradores terão os seguintes prazos para uso da palavra. Isso está no nosso regimento interno. 3 minutos para apresentar requerimento de retificação ou impugnação de ata. 3 minutos, né? Falar pela ordem quando quer tratar de alguma questão regimental, né? Apartear, que é usar, pedindo o tempo daquele orador que está usando a palavra, um outro vereador pede uma parte. Justificar requerimento de urgência especial. Encaminhar votação, né, do projeto. Eu fiz aí um grifo, né, no encaminhar votação. E justificar o voto. Tudo isso, o regimento interno dá 3 minutos para o vereador falar. Eu fiz um grifo em encaminhar votação, por quê? O que significa isso? Durante o processo de votação, o vereador ele pode utilizar desse tempo para poder
encaminhar favoravelmente, né, ou contrariamente a um projeto. Então o projeto vai para votação, ele pede a palavra para o presidente, que está presidindo a sessão, solicita aquele tempo para poder falar em favor do projeto ou contra o projeto. Aí ele debate aquilo que ele entender necessário, ou questões jurídicas, que normalmente já estão superadas pela passagem da Comissão de Justiça, mas ele pode retomar, ou normalmente ele vai discutir questões de mérito, né, para poder pedir o voto contra ou a favor daquele projeto. Então essa fase, na oficina que nós realizamos com vocês aqui no ano passado, essa parte foi muito bem utilizada, então eu estou fazendo um reforço aqui. Também, para facilitar vocês entenderem um pouco o processo de votação, existem duas formas básicas de votação, que seriam a votação simbólica e a nominal. Simbólica, o presidente ele pede para que os favoráveis se mantenham como estão e os contrários se manifestem, né? Então, quando a maioria não coloca nenhuma oposição, o projeto é aprovado. Mas aqui, eu acho que na maioria das câmaras municipais hoje, por causa da evolução tecnológica, normalmente é utilizado já o sistema nominal, até pelos painéis eletrônicos, né? Que é utilizada a votação via apertar o botão sim, não ou abstenção, né? Então a votação nominal é essa, que cada vereador identifica o seu voto de forma bem transparente, sim, não ou abstenção, tá? Bom, basicamente é isso. Eu acho que deu para abordar um pouco como que funciona o processo desde a entrada do projeto, como o Dr. Elcio trouxe aqui as comissões de análise, né? Até, como que é seu nome mesmo? A Damares fez aqui a pergunta sobre a questão do apoio da equipe técnica, né, para análise do mérito dos projetos nas questões de finanças, etc. Essa análise, como o Dr. Elcio falou, tem os profissionais que podem ser requisitados, e inclusive também feito por apoio da assessoria dos gabinetes, né, que também contribuem para a análise. Que nós vamos, inclusive, tá estudando a lei orçamentária como um exemplo de trabalho. Então a lei orçamentária, ela é normalmente analisada aí por vários assessores dos gabinetes, que vão verificar, né, qual que é o investimento em cada secretaria que está sendo destinado. Aí a equipe de assessores muitas vezes fazem uma análise para passar para o vereador, para que ele possa, entendendo o necessário, fazer as emendas àquela lei orçamentária, que é o objeto de trabalho que vocês vão estar realizando. Então, agradeço a presença de todos, espero ter conseguido trazer um pouco aí, de forma muito sintética, né, muito rápida, que esse tipo de conhecimento eu acho que a gente levaria aí algumas semanas, com várias horas aí para poder entender um pouco mais, mas de uma forma bem resumida, nós tentamos trazer um pouco até para vocês entenderem como pode estar trabalhando isso na oficina, tá? Agradeço ao Dr. Elcio, que sempre contribui com a gente, né, nas atividades, é advogado, trabalha na coordenadoria legislativa aqui da casa, e agora eu vou passar a bola aí para a Flávia, né? Podemos abrir algumas perguntas, se tiver perguntas, podem ficar à vontade. Tem um microfone. Então, sendo assim,
Agradecemos a presença de todos, né? E a Flávia agora irá acompanhá-los na visita técnica às sessões aqui da Câmara. Você quer falar aqui, Flávia? A Flávia vai falar. Boa tarde a todos. Nós vamos visitar, né, alguns setores técnicos aqui da casa, né, como a coordenadoria legislativa, a coordenadoria jurídica, o setor administrativo da casa, né, onde nós temos o recursos humanos, a contabilidade, a diretoria administrativa, a secretaria legislativa e executiva. Acho importante vocês conhecerem aí um pouquinho do funcionamento da casa, tá? A nossa estrutura física também da casa acho importante, né? Vocês sabem que atualmente essa legislatura é composta por 27 vereadores, né? Então aqui na casa nós temos 27 gabinetes. A gente vai visitar um gabinete também do vereador Alessandro Maraca, que nos convidou para que vocês conheçam o espaço do gabinete dele e conversem lá um pouquinho com ele também. O plenário da casa, onde acontecem as sessões, não sei se a gente vai conseguir visitar hoje, porque está tendo uma atividade do CIE hoje aqui o dia todo. Então, se não der tempo hoje, na quinta-feira, né, que eles retornam, a gente pode conhecer lá o espaço do plenário, para vocês já irem se habituando lá com o dia da oficina, tá bom? Então, vamos começar?